Fala, juventude! Eu sou o Matheus Miranda e estamos aqui na Expo Favela Innovation, não é não, Karina? Sim, sim. Estamos aqui na Expo Favela, que está sendo sediada a primeira vez em Fortaleza, no Ceará. E estamos aqui com duas convidadas incríveis, ilustres aqui, jornalistas, né? Enfim, e a gente queria um pouco que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês e como está sendo esse evento para vocês, né? Como vocês estão vendo esse evento, podem ficar à vontade aí para falar. Quer começar? Ordem alfabética? Pode começar, Alana. Tá bom, depois a gente passa pro B. Tá. Bom, gente, eu sou a Alana Araújo, sou jornalista, trabalhei por 10 anos na TV Verdes Mares, afiliada da Globo, fui parceira da Basília à Distância, né, na CNN Brasil. E, assim, ser convidada para fazer mediações de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano de outra forma, né, que é você tendo... Na verdade, a gente está fazendo o que a gente sempre faz, mas, assim, olhando tanto nos olhos ao mesmo tempo, simultaneamente, de quem a gente está perguntando e de quem está ouvindo a resposta e vendo essa conexão, né, de como as pessoas reagem às perguntas que estão sendo feitas. A gente faz isso na televisão e a gente não tem essa interação de ver a pessoa discordando ou então concordando. Eu acho que esse papel da gente de facilitar o que é dito, né, de pegar uma fonte, de pegar todas as informações que são de extrema importância, de responsabilidade, né, que são de interesse da sociedade passar tá aqui. E aí, vocês acham que é isso mesmo? Vocês acham que isso aqui está certo, que é suficiente, precisa de mais? Então, esse acompanhamento, como jornalista, de estar, né, fazendo essa relação, mediando essa relação, como jornalista, como mulher negra, é muito importante. Então, assim, eu faço questão de estar nesses eventos, porque a gente não faz só o nosso trabalho, né, ordinário, digamos assim, mas a gente aprende muito e a gente consegue entender que a necessidade vai além do que a gente perguntou. Então, a gente pergunta, é respondido ali, e a pessoa fez, mas eu queria complementar. E a gente consegue dar a voz ao vivo ali naquela situação, então é um grande prazer. É isso. Respondendo a mesma pergunta, eu sou a Basília Rodrigues, eu tenho 16 anos de carreira, fui durante 12 anos da rádio CBN nacional e depois eu fui para a CNN Brasil para fazer TV. Até então eu já tinha feito algumas aparições em televisão, mas não era a minha mídia natural, né? Não era o que eu fazia todos os dias. Então tem essa quebra, essa migração do rádio para a TV. Então, eu passei a ter contato com pessoas que sempre souberam quem era Basília Rodrigues, mas não sabiam que era uma mulher negra. Então, eu acho que eu tenho vivido uma nova experiência dentro dessa minha carreira jornalística, o que é maravilhoso, né? A vida, ela tem muitas nuances e quando a gente se propõe a partir para novos desafios, independentemente de estar na comunicação ou não, mas todo mundo precisa da comunicação como ferramenta de se conectar, de conhecer o novo, de conhecer os outros. Então, acho que a gente tem a capacidade de viver várias fases numa mesma vida, né? Vários desafios e conquistas numa mesma vida. Então, tem a Basília Rodrigues do rádio, de 12 anos, e tem a Basília Rodrigues hoje na TV. E faço dessa aparição em momentos como uma palestra, mediação de temas complexos, como o que eu fiz aqui sobre fome, para colocar o olhar de uma mulher periférica que fala para muitas pessoas na condição de analista de política. Então, só a imagem já é algo que chama a atenção e faço com que as pessoas compreendam, né? Você também, Alana, que mulheres negras estão aí não só para ser um símbolo de representatividade, mas também de relevância e influência, né? Não basta só você ter mulheres negras no quadro, você tem que dar voz, espaço para que essas mulheres possam mostrar, exibir o seu trabalho, né? O poder da sua capacidade dia a dia. Então, eu faço isso. Já fazia na rádio, hoje faço, arrisco dizer, até muito mais na televisão, porque as cobranças até do que é padrão, da questão estética, elas são muito maiores. Então, eu sei que se eu chego, se a Alana chega, se você, Karina, chega, tantas outras mulheres negras também, elas compreendem que é possível, que é real. Então, claro que a gente está falando de sonhos, né? Eu quero ser uma profissional muito conhecida, eu quero conhecer lugares, quero fazer pautas que tenham impacto na vida das pessoas. Tudo isso é um sonho.
Mas quando a gente chega lá, o que a gente está entregando para as pessoas é uma concretude, dizendo que, olha, o seu sonho é possível, porque se eu cheguei, você também pode chegar lá. E não é discurso bobo, né? São caminhos que estão sendo construídos cada vez mais. Me cansa falar da questão da negritude pelo copo menos cheio, né? Pelo que falta. Né? A gente tem que observar o que a gente já está fazendo, e é muito. Porque essa tônica da superação, e que às vezes ela é muito restrita a um grupo pequeno de pessoas, às vezes interessa ao predador, interessa ao repressor das nossas oportunidades. Então a gente tem que chegar lá e mostrar todos os dias mesmo. Seja no trabalho aqui no vídeo, no caso, que eu faço, agora no microfone, nas redes sociais. Então, não me meça pela sua régua, né? Eu não sou uma única mulher negra que chegou lá, ou eu só fiz isso. Eu faço isso todos os dias, e atrás de mim ou ao meu lado estão muitas outras mulheres negras ou jovens periféricos, porque aí a gente comunga de uma mesma vulnerabilidade, de vir da pobreza, né? De vir daqueles que não são considerados padrão. Então é isso, a gente usar essa carência como uma energia, né, como uma força do que a gente consegue concretamente fazer todos os dias. Não é sonho, a gente está falando de realidade. Então acho que quando a gente está aqui na Expo Favela, que diz que periferia não é decadência, né, até ouvi o pessoal falando isso, é potência, isso aqui a gente está reafirmando que a pauta da favela, ela é positiva. Ela não é uma pauta restrita a um grupo de jovens que chegou lá, enfim, é uma pauta que se constrói todos os dias, e todo dia a gente está vencendo dentro da favela, né? Sendo cada vez mais visto. Não se julgue por menos, né? Porque está na favela, você vai estar sempre falando de pobreza, de falta, né? De ausência. Não, se julgue também pelo que você já conquistou, pelo sonho realizado. Eu acho muito interessante o que você falou, porque a gente tem muito jovens, né? Por exemplo, na Rede Cuca, que estão trabalhando na comunicação, né? E aí esse impacto é muito importante, e entender também que mulheres também podem falar sobre política, né? Estão falando sobre política, né? Você tem uma trajetória. Incomodam bastante. Então, assim, querem que a gente sempre esteja dançando, esteja cantando, esteja tocando. Amam a nossa cultura, mas muitas vezes não amam o que a gente pensa, né? Então, eu acho interessante mulheres como vocês duas estarem aqui falando isso, desse impacto que é importante. Ter uma Expo Favela aqui, né? Para trazer essas pessoas que são da periferia, que são microempreendedoras, porque não adianta a gente fazer uma Expo Favela e não ter ali, né, pessoas negras e pessoas periféricas falando disso, né? Então, assim, quando você vem e tá ali como mediador e traz esse assunto, traz isso em debate, em questão, a gente entende que nós, mulheres, também podemos falar sobre política, nós, mulheres, também podemos estar nesses espaços de decisões, nós, mulheres e negras, né? Então, isso é um ponto muito, muito interessante, assim, de se pensar, né? Eu acho que, só pegando o gancho do que você falou, eu acho que, assim, na verdade, como a Basília bem colocou, de você não olhar a questão, né, do coitadismo, né, na verdade, a gente está aqui, não é... Eu acho que a gente não tem que estar toda hora provando que nós somos muito bons, estamos aqui porque somos muito bons, sabe? Acho que chega, porque, assim, quem está no topo da cadeia, abrindo ou fechando a porta, abre a porta e deixa a gente entrar, porque é só isso que a gente precisa, é só de oportunidade, sabe? Porque, assim, talento... a gente tem. Eu digo a gente, né, já com todos os aspectos que já foram colocados, mulheres, negras, e aí eu vou um pouco mais a fundo, nordestina, né, porque eu sou muito nordestina, não só porque eu nasci na Bahia, cresci no Ceará, me formei em Sergipe, então eu sou muito nordestina, dos 9 estados, assim, conheço todos muito bem e morei em 3, então, assim, eu acho que a gente tem que entrar, inclusive, em rede nacional, do jeito que a gente fala, com o nosso arrastado, com o nosso sotaque, porque a gente não fala de forma padronizada. Nós somos um Brasil múltiplo, enorme, onde a gente vai, a gente tem um sotaque diferente. Acho que nós, mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres nordestinas, mulheres, nós temos que ser respeitadas nas nossas individualidades, assim como todo indivíduo, homem, branco, por exemplo, é respeitado na sua individualidade. Então, quando a gente sobe em um palco desse, trazendo todas essas características, né,
A gente tem que ser, não é, nossa, ela conseguiu, não, nós somos isso, entendeu? Assim, é só aceitar. Eu acho que não tem que estar questionando toda hora. O que é que vocês acham de ter, né? É muito cansativa, sabe? Essa pauta tá muito batida. E a Basília falou do surgimento dela no vídeo, eu acho assim sensacional, porque o nome Basília Rodrigues, ele sempre foi muito forte durante 12 anos que você falou de rádio, né? Então, Basília Rodrigues é um nome muito forte e ela é uma imagem agora muito forte também. Então, assim, não é um nome, não é uma voz, é um ser com todas essas características juntas numa pessoa. Então, eu acho que a gente está falando do óbvio sempre, mas sempre que andar um pouquinho à frente, né, Basília? A gente tem noção da dificuldade, tanto é porque a gente superou, né? Então, a gente viveu esse caminho que é difícil. Você falou sobre o negro ser muito identificado com a cultura, né? A dança, a música. É onde, normalmente, nos colocam. Servir de entretenimento para o outro, né? E isso é uma parte, né, da riqueza cultural que nós, negros, periféricos, né, temos. Sim, a voz, a dança, a malemolência, faz parte mesmo das nossas histórias. Mas não é só isso. Então, de um tempo para cá, eu sempre me entendi como uma mulher negra. Mas o meu ativismo, ele nasceu das experiências que eu comecei a ter no mercado de trabalho para conseguir chegar lá, né? Porque a gente está trabalhando numa boa, mas tem uma força estranha que nos asfixia, né? Então, naturalmente, você se torna um ativista, um militante da causa. Porque ou você vai para briga, ou então eles vão matar você no meio do caminho. Aí eu estou falando do campo profissional, né? É uma morte metafórica, né? Claro que existem outros jovens negros periféricos que correm o risco também de morrer perdendo suas vidas, né? Ainda tem isso. Então, nessa construção de profissional, eu tratei de usar algumas frases de apoio, né? Algumas frases de reação da minha parte, porque, em muitas situações parecia que não ia dar certo. Então, uma dessas frases é que eu escolho o lugar que eu quero estar. Eu sei que é muito difícil isso. Como assim, meu filho? Você manda na empresa? Não. Eu escolho o lugar onde eu quero estar. Então, todos os dias, acordar e pensar em que lugar você quer estar. Porque a sociedade, naturalmente, já tem um lugar para você, que é de ganhar menos, de estar sempre na pauta em que você é o personagem da pobreza. Você é o personagem das dificuldades, da criminalidade. Esse lugar, infelizmente, você nasce, ele já é seu. Esse é o lugar que a sociedade vai te colocar. Então, qual lugar que você vai se colocar? É muito difícil. A sua família é estruturada? Às vezes não. Você conseguiu fazer uma faculdade ou um curso? Às vezes não. Enfim, faltam oportunidades, mas você tem que se mover por alguma força. Então, todos os dias, ou quase todos os dias, lembrar que em qual lugar que eu quero estar. Porque esse lugar que é menor, mas é aceito, validado pela sociedade, ele já existe, do negro do entretenimento. Mas o negro que manda, o negro que é voz na TV, no rádio, em espaços como esses de comunicação para falar de política, para falar do ser, que tem o direito de dizer não, como você falou, que tem né? direito Obrigada, de dizer não aceito, né? Não, obrigada, não aceito. É algo que a gente precisa trabalhar cada vez mais, né, nos nossos jovens, para que eles não se sintam satisfeitos com a pauta do menos. Ou que foi o cara que superou e ponto final. Você tem que ser o cara que superou e que está inspirando outras pessoas, puxando outras pessoas. Então, eu não falo mais sobre chegar lá. Eu falo sobre onde eu estou, né? Todo dia a gente chega em algum lugar. Ontem eu não estava aqui ao lado de Alana, fazendo uma mesa cast. Ontem eu não estava na Expo Favela. Eu cheguei a fazer alguns meses a Expo Favela em Brasília, mas 6 meses atrás eu não imaginava que eu estaria aqui neste evento. Então, cada dia você tem um degrau que você pode se propor a subir e se colocar. Porque senão vão te colocar num lugar bem ruinzinho. Então você tem uma escolha. Acordar movido por uma energia de chegar, de saber onde você está. Não é o chegar lá, é onde eu estou. Né? Entende? Assim, isso é um pouco. Isso meio que é uma. Como a gente fala.
uma tentativa psicológica, terapêutica, que de autoajuda. Mas se você não se ajudar, não é o governo que vai te ajudar, não é a sociedade branca, machista que vai te ajudar. Porque mesmo mulheres como nós, ou jovens periféricos, que se formam, que chegam, que fazem, acontece, mesmo assim vocês vão ter dificuldades, porque você tem a cor padrão do crime, você tem a cor padrão do que dá errado. Eu não quero estar neste padrão que a sociedade me coloca. Eu quero construir a minha trajetória e vencer dia a dia. Infelizmente, tem uma outra frase, especialmente na CNN, que eu passei a adotar para mim. Quanto mais eu trabalho, eu descubro que eu tenho que trabalhar mais, sabe? Sim. É muito interessante isso, porque quando você fala que você passou 12 anos na rádio, e aí você tem uma voz, né? Então, várias pessoas têm acesso àquela voz. Mas aí quando você aparece como uma mulher negra, né? Como uma mulher negra e periférica, e aí você aparece ali, né? Como foi esse impacto? Você percebeu o impacto das pessoas? Falaram assim, nossa, não pensei que ela fosse essa pessoa, que ela fosse... Quando você estava falando disso, veio assim, diretamente na minha mente, né? Tanto de público quanto de fonte. E como o nível de patrulhamento é muito maior. O branco ou negro jornalista erra todos os dias na TV, no rádio. Uma palavra, uma colocação, mas quando é um negro é muito pior. Muito pior, porque as pessoas já esperam que você erre. As pessoas querem superdimensionar o seu erro, que é para te tirar do jogo. Então, esse trabalho de estar no lugar onde eu quero estar exige muita resiliência, porque senão eles vão ali e, de uma maneira organizada, puxar seu tapete, superdimensionar o que para eles é um demérito no seu currículo, ou que você ainda não está preparado. Está muito crua. Mas, olha, eu já tinha passado 12 anos na maior rádio, né, de comunicação no país. Então, alguns argumentos, eles não conseguiam ser colados, né? Caíam por terra. Né, Alana? Com certeza. Porque não é uma pessoa que se formou agora, ou que nunca esteve em um veículo de importância, ou que nunca tenha dado uma notícia relevante. Então, qual é agora o próximo marcador negativo que a gente vai colar nela? Superei todos, né? E agora? E agora? Né? O que vocês vão criar? E olha, isso é muito cruel, porque existem situações em que você superou já todos, até os inventados. E mesmo assim, há oportunidades que não são dadas para você. Não tem outra resposta. Eu vou olhar aqui para a câmera. Quando você já fez de tudo e não encontra a resposta, por que isso acontece? Porque a sociedade é racista. Porque vivemos em ambientes predominantemente dominados por homens e por brancos. Então, essa sensação do checklist, estudei isso, comprei uma roupa melhor, conheci pessoas assim, sou uma boa pessoa, né? Porque não é só você ser um bom profissional, mas você ser uma pessoa, um ser humano bom. Então, você está preenchendo o seu checklist, não é a perfeição, mas é a adequação para aquele meio. E mesmo assim, algumas oportunidades não são dadas a você. Infelizmente, quando tudo é feito e nem assim você consegue chegar nesse lá, é racismo. Não tem outra resposta. E olha que eu já tentei procurar, tá? Outras respostas. Para não ser aquela que fica apontando o dedo. A chata, né? Não militando de novo. Só fala de raça, só fala de raça. Eu queria fazer uma pergunta. Você trabalhou muito tempo em rádio. Eu, como da Rede Coco, eu trabalho em rádio comunitária. Como é que tu vê esse ponto de rádio comunitária nas periferias? Aqui, por exemplo, em Fortaleza, ou também onde tu morou, em Brasília também. Como é que tu vê o impacto de rádio comunitária no geral? Eu vou passar a resposta primeiro para a Alana, porque você tem o seu podcast. Então, acho que você conseguiu multiplicar as formas de fazer a comunicação. Eu ainda estou muito atrelada aos meios tradicionais, né? Digamos assim, que são as empresas de comunicação. Então, acho que você é uma comunicadora inspiradora também quando você se propõe a ser a sua chefe, né? Quem faz a sua pauta. É verdade, assim, tem muitos pontos positivos e muitos negativos no sentido da dificuldade, não no sentido de ser algo ruim, mas de ser algo difícil.
né? Então, uma mudança, eu comecei na comunicação já na televisão, então foi o primeiro veículo que eu trabalhei. Então, é a minha linguagem natural, eu não precisei me readaptar. E eu acho muito legal, Basília, a sua vinda do rádio para a televisão, que você trouxe muitas características. Eu, por exemplo, eu me vejo e sei que eu já falo mais acelerado, até na minha forma de falar, eu gesticulo, né, muito, eu sou uma pessoa, assim, e sou uma profissional, assim, porque eu já fui moldada desde o início dentro da televisão, onde você já tem menos tempo, e eu já te vejo colocando com bem mais cuidado a sua forma de falar. Eu acho que até quando você está no rádio, você precisa articular melhor a sua oratória para que as pessoas só têm a tua voz ali. Então, elas precisam entender a única coisa que você está passando. Então, a Basília, ela tem uma forma de falar muito mais articulada. Ela coloca com muito mais cuidado, que a gente não vê na televisão, mas você trouxe e ficou. Então, você não se adequou à rapidez, assim, digamos assim. E é legal, porque, assim, gente, eu vim com essas minhas características que fazem parte de quem eu fui como profissional, mas de quem eu sou também. E é assim que eu vou falar. Então, eu acho muito legal. E quando eu migro da televisão, né, para um podcast, onde eu tenho liberdade de escolher um pouco mais as minhas pautas e de ter os meus horários, né? E isso é tudo muito positivo. Eu passo a ser dona do meu trabalho, dona do meu tempo e dizer, agora eu não posso, como a gente não consegue fazer no meio tradicional. Mas quais são as dificuldades? Quando você tem uma estrutura toda montada diante de você, com cada um organizando a sua função, onde você chega numa redação e produção é produção, edição é edição, reportar. Eu já senti isso quando eu fui para a CNN, quando eu era a única correspondente no estado do Ceará e eu era uma equipe. Então, o que eu fazia dentro de uma redação, onde eu chegava, tinha uma pauta feita, e tinha uma pessoa dirigindo o carro, tinha uma pessoa na parte operacional, né, gravando aquilo ali, me trazia um conforto de conseguir apurar, de conseguir olhar para o meu, de procurar, sabe? E quando eu dirigia, montava e ficava na frente da câmera, às vezes 1, 2 horas, e cai muitas vezes o link. Aconteceu uma coisa mais importante, digamos assim, em Brasília, sabe? Eu consegui, e aí eu fui passada mais ainda na casca do alho para ir para um podcast, digamos assim, e dizer assim, ó, já tive muito pior, agora eu vou tocar, vai ser bem mais moleza, já fiz coisa pior, entendeu? Então, assim, hoje migrar me fez aprender muito, me fez entender que eu não tenho medo de trabalhar e de comunicar, porque eu sei fazer isso em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é aquela coisa, mas eu vou para qualquer lugar. Sabe? O que é que você tem? O que é que eu tenho que fazer? Ser jornalista? Talvez cantar, eu vou ter muito medo. O nervosismo de você estar em público, ele é normal, porque ele faz parte do ser humano, né? Você se coloca numa situação de adrenalina, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer aquilo. Então, assim, hoje eu entendo que se você disser, Alana, você vai ser jornalista, não importa aonde. E hoje eu digo, não importa em qual veículo, a não ser que vão inventar ainda. Mas hoje, assim, sem medo de ser... assim, eu vou ser bem realmente... sem medo mesmo. Eu não tenho medo de ser jornalista em lugar nenhum, porque eu sei que eu sei fazer. Que outras coisas talvez não, mas eu sei que eu sei fazer e eu não meço palavras para dizer isso. Assim, acho que a gente tem a competência. Sabe? Então, assim, se você gosta ou não do meu trabalho é outra coisa. Isso vai... você não me identifica com a sua forma de falar. Ok, isso é muito louvável e é super... Ok, respeito. Mas, assim, saber fazer... Isso eu sei. Eu acho que a gente se entende muito nisso, né? Assim, sei fazer. Eu falo muito rápido, falo muito. Tipo, essa história que eu estava falando de pontuar a forma de se comunicar é outra coisa. Mas eu sei que a gente sabe, né? E as rádios comunitárias, que é a pergunta do Matheus, verdade, sim. é canal disso. É verdade. Do saber fazer. Abre uma oportunidade para o jovem da periferia treinar a sua capacidade de comunicação. Às vezes ele não consegue isso por viagens, às vezes ele não consegue isso por formação, para além da faculdade, né? Ter um excelente curso de inglês, ou ir para fazer uma pós. Às vezes consegue, às vezes não. E a rádio comunitária, ela coloca esse jovem, eu vou usar uma expressão, no fogo, né? Então é como fala, o microfone está ligado. Como jovem periférica, às vezes eu ainda sinto, mas quando eu era mais nova, mais ainda, essa dificuldade de se expor, né? De você quebrar a bolha
e falar com pessoas tidas como autoridades em ambientes de privilégio, de poder. Então, eu acho que a rádio comunitária, a exemplo de todas as outras formas de comunicação, no YouTube, no Instagram, né, de você forçar esse seu lado comunicador, eu acho que potencializa esse jovem para o mercado de trabalho, para a vida. Ele vai ter menos vergonha ou deixar de ter vergonha, dedos, para falar com algumas pessoas e alguns assuntos, porque ele já vai ter passado por essa experiência da comunicação. E nós, jornalistas, assim, nós seres humanos, só que no jornalismo, como é uma coisa que a gente tem que usar como uma função do trabalho, nós somos uma soma de frases já faladas, já lidas, já pensadas, né? Assim, a gente fala muita coisa de improviso, mas porque a gente, em outras situações de entrevistas como esta mesmo, já fizemos este pensamento, né? Pensa como um quadro branco. Quando você nasce, tá lá um HD virgem. Você já acessou em algum momento esse pontinho, ao longo da sua vida, você vai desenhando este quadro ou fazendo armazenamento de informações no seu HD. E lá na frente, né, para fins de trabalho como o nosso, quando a gente está ao vivo, como agora, né, enfim, quando a gente está numa interação de comunicação profissional, o que a gente está falando aqui não está escrito, né? Mas não é necessariamente de improviso, porque são frases e modos de agir que já estão aqui no nosso HD, né? No nosso background, porque a gente já falou isso, pensou, ouviu. Isso é uma coisa que eu pensei logo no início da TV. Eu tinha mais dificuldade para falar na TV do que na rádio, porque na rádio você está num tipo de ambiente controlado, né? Você está aqui na frente da câmera, na câmera não, perdão, na frente do microfone, conversando com as pessoas, ou sem ninguém, até quando era na CBN, muitas vezes eu entrava sem ter ninguém no estúdio, né? Só tinha um microfone. Então é você com você. Você não tá com postura. E não precisa de postura, não precisa estar com a roupa assim assado, e às vezes você está com um papelzinho, com os tópicos, pronto. Quando você está na TV, e aí no caso de vocês nessa mesa cast, que mistura, né? Características, usar essa palavra sua. Viu? Eu copiando a menina aqui. Características do rádio e da TV. Você tem que olhar esse suor na sua testa e o batom está certo, né? Porque antes da gente entrar ao vivo aqui, gente, vocês que são ouvintes, eu tava com uma marquinha de batom aqui, ó, no meu bigode, e a Karine falou para eu cuidar. Então, essas coisas, assim, são somas de experiências. Então, lá na frente, eu vou fazer cada vez melhor. Porque eu tô com 35 anos, falei a idade aqui, já repeti muito essas frases e palavras, né? E é isso, vocês, nessa experiência que me parece ser algo novo na vida de vocês, daqui um ano, daqui um mês, nem precisa muito, daqui um mês já vai estar muito melhor do que hoje. Porque vocês já passaram por entrevistas difíceis, temas complexos, vocês já falaram essas palavras, essas frases, vocês já tiveram que se impor na frente da câmera. Então, nada mais vai ser novidade para vocês daqui a um tempo, sabe? Claro que vem outras novidades e tal, mas essas básicas não vão ser mais novidade. Vocês vão chegar e vão fazer, porque isso já faz parte da experiência de vocês. Eu acho que só para finalizar o que a Basília apontou com relação à rádio comunitária, eu acho que as pessoas da comunidade acreditam muito mais no que vocês pontuam do que qualquer pessoa que sentar aqui. Excelente. Vão pontuar e colocar. Porque a Basília da CNN... Gente, ninguém consegue entender melhor de dentro, entendeu? De dentro do lugar. Porque até de comunidade para comunidade vão mudar as problemáticas, entendeu? Então, assim, eu vou acreditar muito mais em quem tá ali, sabe? Do que eu tô fazendo, do como é que é, entendeu? Então, assim, eu acho que tá muito mais credibilidade, sabia? Do que o maior veículo nacional, sinceramente falando. E eu senti isso, inclusive, em rede nacional. Eu vi que, às vezes, quando eu falava aqui para Fortaleza, tinha muito mais peso do que quando eu falava de Fortaleza para o Brasil. Foi muito interessante essa percepção que eu nunca tinha parado para pensar, mas às vezes eu falo, gente, isso aqui eu já fiz muito aqui em Fortaleza, eu já sei. Mas quando saí em rede nacional, eu percebia que, Alana, mas você não falou do CTV, por exemplo, a gente não tô mais recebendo, mas você tem que falar para cá também, entendeu? Então, poxa, como a representatividade tem importância na informação.
Com certeza. Eu trabalho em rádio comunitária. Eu fiz essa pergunta porque eu trabalho com rádio comunitária. Aí eu disse, não, vou soltar essa pergunta mesmo. Sim. Porque assim, né? É com a credibilidade. A pessoa que tá lá toda hora com a pessoa que quer entrevistar, ou tá querendo fazer um podcast, ou quer fazer um programa, ela tá sempre olhando ali e a pessoa, você fica meio que um professor, meio que um mentor. Então uma grande responsabilidade você tem nas costas, né? Você tem que botar assim, a sua cara sempre tá ali, a tapa mesmo, porque ó, tio, todo mundo chama de tio. Tio, tem que ser o quê? Tio, bota música. Tio, tem que ser feito assim, não sei o quê. Então é uma grande responsabilidade que a gente acaba tendo. E isso acaba não sendo muito bem, assim, não vejo muita vista, assim, né? Muito que, tipo, uma pessoa lá da Globo, de outras emissoras, mas da comunidade também, ali, você vivendo com elas, também é uma grande importância. Então, assim, era mais essa pontuação que eu queria conversar com vocês. Sim. Você cria uma intimidade com essas pessoas e as pessoas vão lá e pedem música. E você conhece essas pessoas, sabe? Elas chegam lá e falam teu nome. Tipo, a Rede Cuca, ela tem em cada local, tem a sua comunidade. Então, tipo assim, a pessoa vai lá, bate na sua porta. Eu trabalho lá com o pessoal da comunicação, né? A gente é da comunicação. Então, lá, bate na porta, lá, ai, ó, quando não tem lá, o pessoal daqui da rádio não tá aqui, mas o pessoal da comunicação tá, então anota aqui a minha música, a música que eu quero. Então, tipo assim, a gente também tem que pensar em qual música a gente vai colocar, como a gente vai falar para aquela comunidade, quais palavras a gente vai utilizar, porque em determinados locais, por exemplo, Cabarra, que é o lugar onde eu fico, é um lugar muito complicado às vezes, entendeu? Então, assim, a gente tem que manter ali um contexto de cuidado do que a gente vai falar, como a gente vai colocar as músicas, tentando trazer ali músicas diversas, tentando falar sobre diversidade, pensando nesses programas, sabe? Então, assim, eu acho que é um prazer muito grande estar ouvindo vocês, assim, tipo, porque é uma inspiração para mim, né? Enfim, e eu só agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês maravilhosas. Tipo assim, obrigada por vocês, como mulheres negras, não terem desistido, para que eu não desista também, né? E que todas as outras pessoas, outros homens, mulheres negros, homens, mulheres periféricas, não desistam também dos sonhos, né? E de continuar. Eu também morei no Maranhão, também sei como é, eu morei no Maranhão, moro em Fortaleza, entendeu? Então, tipo assim, também sei como é esse processo de lugar, porque eu morei no lugar para estudar, entendeu? Com a família toda em outro estado, morando, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso a gente sabe que a gente enfrenta nesse processo, né? Então, assim, eu agradeço muito. Do nada, essas rádios comunitárias acabam fazendo mais pela população do que qualquer Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, porque vocês precisam ter uma compreensão desta comunidade, das demandas, necessidades. Então, vocês estão pensando no povo. Então, você falando agora, você está fazendo um tipo de política pública e nem sabe. Você está prestando um serviço à comunidade, sabe? Não é a comunicação da exibição, de falar, veja como sou bonito, minhas fotos. Você está entregando um serviço para essas pessoas. Você está sabendo até o nome delas, né? Sim. E tem gente que sente falta disso, de ser visto por quem tem algum tipo de poder. Quando você está do lado de cá do microfone, né? Isso nos dá muito poder. Vocês estão com um poder comunitário, mas com, cara, uma relevância na vida dessas pessoas, assim, por anos, por gerações. Então, cuidem deste poder, o que vocês já vêm fazendo muito bem, e tendo ciência de que vocês podem sempre estar melhores, sempre se aperfeiçoar mais ainda, pensar maneiras diferentes de fazer com que isso aqui chegue na vida de mais pessoas, na casa de mais pessoas. Eu queria deixar uma sugestão de entrevistado, posso? Pode. Falando com vocês aqui. Pode, sim. Eu conheci um rapaz, o Raimundo Quilombola. Ele tem a TV Rádio Quilombola. O Raimundo, que eu acho que é do Maranhão. Sim, eu sei, eu conheço. Exato. É da Ceilândia, se eu não me engano. Eu não sei o nome da eu sei, cidade. Eu já ouvi o nome dessa rádio. Ele ele criou uma rádio /TV dentro de um quilombo. Ele é formado em geografia, não tem nada a ver com comunicação. Então, nasceu de uma inquietação por ver que as pessoas... Olha que interessante, as pessoas faziam a mesma escola que os rapazes, digamos, brancos, né, os rapazes da cidade, mas não passavam no vestibular. O que estava acontecendo? Aí ele descobriu, de acordo com ele, que os livros que eram levados para as escolas no Quilombo eram de menor qualidade. Por isso que as pessoas faziam a formação ali, primeiro e segundo grau,
E elas não conseguiam passar na faculdade. Então, ele era, na época, um dos poucos exemplos na comunidade que teve acesso a ensino superior. E hoje ele é formado em geografia. E ele não conseguia entender por quê. Aí ele descobriu, conversando com pessoas da prefeitura, tal, que os livros, os professores, assim, aquele conjunto mesmo educacional que tinha na cidade, não chegava no quilombo. E aí ele forçou isso de dentro do quilombo para que fosse readequado, né, pela Secretaria de Educação Municipal, e criou a TV e rádio comunitária do Quilombo, TV Quilombo. Tudo assim, nessas partes comunitárias, tudo acontece por uma inquietação de uma pessoa. Inquietação. Se a pessoa tem inquietação, aí a pessoa já vai querer montar uma coisa para botar a voz à comunidade. Quer queira, quer não, você já está mostrando ali o ponto jornalístico, assim, comunicação. E o Raimundo tem conseguido dar notoriedade internacional ao Quilombo, porque graças a esse engajamento, um cara, então, ele não é um político, ele não é necessariamente um jornalista, mas ele se mostrou um comunicador, uma pessoa preocupada socialmente com a sua comunidade. Ele já foi chamado para vários fóruns internacionais, ele foi para os Estados Unidos, ele foi recentemente, acho que foi para a China, e ele chega lá e ele vai falar do Quilombo do Maranhão, que não tinha formação superior. Então tem muitas pessoas fora do Brasil conhecendo essa pequena comunidade, essa carente comunidade, que ele hoje conseguiu erguer uma rádio bem estruturada, com equipamentos e tudo mais, a partir da noção da comunidade, da importância daquilo, e também de doações, de interesse do poder público, porque viram que ali tinha uma fonte de comunicação com o povo, né? Vocês falam com muita gente que político nenhum chega. Representatividade total. Então, assim, gente, muito obrigada. Sério, Só muito tenho a obrigada agradecer mesmo. também, viu? Um nome com essa conversa, né? Maravilhoso, gostei pra caramba. Karina, vamos encerrando aqui, né, nosso Mesa Cast com essas duas apresentadoras Rainhas. e rainhas e jornalistas e tudo. Queria só que vocês deixassem um recado pra juventude. Pra juventude que quer aí Isso. seguir. Bom, assim, a minha mensagem, por muito tempo eu fiquei com vergonha de passar algum tipo de mensagem, porque eu não me sentia merecedora desse papel. Em que sentido? Assim, eu sou uma mulher negra e nordestina, mas assim, dentro de todas essas características que a gente colocou, eu sempre tive oportunidades por acessos financeiros dos meus pais, que tiveram uma vida muito pobre, e eles foram um paredão para que essa pobreza não respingasse em mim e na minha irmã, somos duas filhas. Porque eles sabiam quanto é ruim ser pobre em qualquer lugar. Porque é ruim ser pobre. Você fica desassistido de várias políticas públicas básicas. Então, assim, eles nunca quiseram que nós passássemos por isso. Então, por muito tempo eu estudei em escolas particulares, em história, onde muitas vezes eu era a única mulher negra e nem notava. Você sabe como é? É loucura, Sim. né? Você Já aconteceu isso comigo, inclusive. Você nem nota. Às vezes você sente um incômodo, né? Mas era diferente, mas você não notava muito. É aquela coisa assim, mas é loucura, né? Depois que quando você cria realmente uma consciência racial, você faz, gente, como é que eu passei minha vida toda e nunca parei pra pensar nisso? Então eu ficava assim, mas eu tenho acesso a tudo, por que eu vou estar reclamando e tal, né? E aí eu tinha vergonha, e até entender que o meu papel somente o fato de ser mulher negra já me coloca num papel de reivindicar, nem que não seja por mim, que tive outras oportunidades, mas por todo mundo que vem ao meu lado, não digo nem atrás de mim, né? Quem eu represento. Porque por muitos anos eu fui a única repórter negra na TV Verdes Mares. Depois a gente teve Marina Alcântara, que entrou depois, e hoje, né, já tem um leque maior. Mas então, assim, cansou, não dá para desistir. Não dá, não é uma opção. A gente fica, mas não é ideal. Não dá, a gente não tem essa opção. Cansou, para e descansa. E volta. Porque depois de um descanso a gente consegue recarregar a energia. Então, assim, estamos aqui por várias checks que nós demos nessa lista, competência, etc, etc. Mas porque a gente não tem a opção de cansar. Isso é muito duro dizer, mas é uma realidade que a gente precisa entender aqui no Brasil, que não dá para deixar que outras pessoas ocupem lugares que são nossos. Então, cansou, para, descansa e segue. Eu acho que é isso.
É isso. Ouvindo a Alana, parece até que a gente combinou as mesmas palavras, porque a resposta era igual, tá, Alana? Assim, várias coisas que você disse, eu concordo em número, gênero e grau, então, em resumo, levanta e anda, sabe? Você vai errar. A música Você vai errar, você vai cair, não vai ser perfeito, mas você não pode desistir. Tá vendo como eu copiei você? Não. Você falando e eu, caraca, ela falou a minha frase. Ai, que raiva da... Então eu vou agora usar uma frase inédita. Levanta e anda. Levanta e anda, sabe? Levanta e anda, levanta e anda. É isso, acho que resume bem. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a Um vocês. beijo. Obrigada. E, Sucesso gente, no projeto. Pronto. Obrigado. Gente, vamos nos despedindo por aqui, tá? Segue a gente nas redes sociais e até mais, juventude. Confira quem somou no corre da Expo Favela. O que você tem para fazer hoje? Porque para mim falta tempo. São tantas atividades e especializações ofertadas para a juventude de Fortaleza. O investimento na qualificação dos jovens, trazendo um mundo de oportunidades reais para todos nós. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de falar e vamos sentir um pouco dessa realidade que eu vivo. Então, me conta aí, você não pode ficar de fora. Vem desfrutar de tudo que a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza gratuitamente para todos nós. Os equipamentos de políticas públicas da juventude estão espalhados por toda a nossa cidade. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente, como o Cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar, e também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições, porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará.
Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Nossa receita de felicidade alimenta um mundo com saúde, conhecimento, segurança e inovação. Estamos sempre em movimento dentro e fora da indústria, contribuindo para uma sociedade mais consciente e preparada para os grandes desafios. Em nossas clínicas, cuidamos das pessoas, com serviços de qualidade e atendimento de excelência. Em nossas escolas, formamos jovens criativos, valorizando a educação prática e conectada ao mundo do trabalho. Em nossas academias, promovemos saúde e qualidade de vida. Para as empresas, oferecemos soluções em saúde e segurança do trabalho, fortalecidas pela inteligência de dados do Centro de Inovação do SESI. No Museu da Indústria, preservamos nossa história e nossa evolução. Na trilha do presente, seguimos vislumbrando um futuro cada vez melhor, pois nossa felicidade está conectada à sua. SESI Ceará, feliz de quem tem. Se você quiser se destacar no mercado de trabalho, seja Senai Ceará. Nossa missão é desenvolver a indústria cearense. Oferecemos mais de 300 cursos em mais de 20 áreas: energia, logística, TI, vestuário, automotiva, refrigeração e muito mais. De cada 10 alunos, 7 saem empregados. Tá esperando o quê? Vem alavancar sua carreira com a gente. Muitas pessoas entram no coletivo sem um futuro determinado ainda. E ali dentro do coletivo ele vai moldando, ali dentro do coletivo vai estabilizando um futuro. E aí as pessoas já saem de lá prontas. As pessoas já saem de lá diferentes, já com a cabeça, com o pensamento nas alturas, já pensando já do que fazer no futuro e com tudo determinado. Educação para jovens e adultos pensando no futuro. É SESI. Educação com inovação para sua futura profissão. É Senai. Saúde, segurança e lazer. É SESI. Tecnologia que muda a indústria e o nosso dia a dia. É Senai. Se é pelo seu futuro, pelo futuro da indústria e do país. É SESI, é Senai. SESI Senai, pelo futuro do trabalho. Sabe qual é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil? O Crédito Amigo Banco do Nordeste. O Crédito Amigo já veio para dar aquela magia, sabe? Foi vindo aquela bola de neve na prosperidade. O Crédito Amigo atende clientes formais ou informais e oferece capital de giro, crédito para investimento fixo, seguros, e o agente de crédito ainda vai até o cliente e leva a orientação empresarial. Tudo isso de forma simples e rápida. E com as soluções digitais, aí é que facilitou mesmo, né? Facilidade de você fazer tudo online, isso foi muito bom. E para quem ainda não é cliente do Crédito Amigo, qual é o recado? Muitas vezes nem a gente acredita no potencial da gente, né? E a gente consegue galgar espaço no mercado e ver que pessoas podem seguir esse caminho e também conseguirem. É muito bom. Essa é a força do Crédito Amigo Banco do Nordeste. Todo mundo espera alguma coisa do sábado. Você pode esperar tudo de bom. Tudo que emociona. Tudo que ensina. Tudo que surpreende. Tudo que diverte.
conteúdo que é a sua cara. Super Sábado Verdes Mares. Super conteúdo pra quem é. Super como você. A chama que aquece a panela da Dona Maria é a mesma que esquenta o café e levanta o Brasil todo dia. E esse gás não existe igual. É líder em segurança, preferência nacional. A chama que aquece o Brasil se chama nacional. Como o nosso botijão pratinha não tem nada igual. Nacional Gás, todo brasileiro tem essa chama. Nacional